Mas eu quero trazer aqui para o nosso debate uma questão envolvendo o Brasil, Carcará. Envolvendo o Brasil, envolvendo aquele acordo ainda meio duvidoso que o Haddad e o Lula fizeram com o Trump quando caiu o tarifaço, e trazer aqui um destaque do TNH1. É um portal de Alagoas muito famoso que começou a postar algumas coisas, repercutir, alguns repórteres deles começaram a repercutir as questões de terras raras, principalmente da área de Minas Gerais, porque como é um estado próximo ali, e eles também têm algumas áreas envolvidas, o pessoal começou a fazer uma cobertura nisso, e eu estou citando aqui o nome do portal para dar esse crédito, porque eu acho que a nossa mídia tem que começar a se preocupar com essas coisas, e a gente não vê isso acontecer. Tanto é que ninguém vai cobrar dos candidatos a presidente desse ano alguma posição sobre os militares, sobre fortalecimento do poder bélico brasileiro. Não tem, pô, não tem. Falta o básico, às vezes, para algumas áreas das Forças Armadas. Mas o que acontece? Vamos lá, por partes, nessa questão aí. O ponto é, o Trump, essa é a notícia, o Trump e os Estados Unidos podem colocar tropas militares no Brasil. E como isso aconteceria e o que esse acordo tem a ver com isso? Vamos lá. O Haddad deixou em aberto, você acha isso aí, né, no final do ano passado, assim que caiu o tarifaço, de que eles estavam ali fechando os acordos para que empresas norte-americanas dos Estados Unidos pudessem atuar na área de terras raras de Minas Gerais. Só que isso ficou em aberto, teve gente que voltou para perguntar para o Haddad, ele não deu detalhes, mas isso está seguindo. E aí uma pesquisadora do UFRJ, Ana Paula Lemes, deu o seguinte destaque. Primeiro, sobre os controles de minerais críticos, como a gente, pelo menos se você assiste aqui o Fala Gabriel, você já sabe, o Brasil é a segunda maior área do mundo, né, de terras raras, a gente só não tem tecnologia para explorá-las, mas elas estão aqui. E esse controle de minerais críticos deixou de ser apenas uma questão econômica, passou a integrar uma estratégia de segurança nacional. Então ela diz o seguinte, o padrão observado anteriormente no petróleo agora se intensifica com as terras raras, ou seja, aquilo que se via no sul global de busca por petróleo, agora se vê com as terras raras. Países do sul global que concentram esses recursos tornam-se alvos prioritários de pressão geopolítica, que é o que está acontecendo com o Brasil. Tanto a China de um lado querendo coisa nossa e o Trump do outro querendo. Aparentemente, o Trump ganhou essa guerra, né? E a gente tem aqui 21 milhões de toneladas de elementos. Então está sendo discutido porque a gente tem no Brasil o Vale do Lítio, né? A gente tem aqui, né, não só a questão do nióbio, eu quero citar a questão do nióbio, gente, tem gente que acha que o Bolsonaro era maluco quando citava isso, mas não era não, tá? Porque primeiro que a gente realmente tem muito nióbio, é um país aí que tem isso em fartura, a gente só não sabe explorar isso direito novamente, e eu quero lembrar a vocês que se vocês acompanharam aquele caso do Wikileaks, tá ligado do Wikileaks, gente? Do Julian Assange, se você tem, sei lá, seus 20 anos agora, talvez você não acompanhou isso que você era muito novo, mas joga aí o caso do Wikileaks, você vai ver que dos documentos vazados, tem um documento do governo americano que vazou da preocupação deles e o quanto eles queriam o nióbio brasileiro. Tá? Inclusive, isso aconteceu antes até do Bolsonaro ser presidente, em 2018 e tal. É porque o Enéas já falava de nióbios antes e tal, mas enfim. Então tem o lítio, no Vale do Lítio, tem o nióbio e tem uma lista aqui de outros países, não, desculpa, gente, de outros elementos como o grafite, o manganês, o níquel e o vanádio, né? Que pega ali uma área próxima ali do Vale do Jequitinhonha e tudo mais. Só que até agora seguimos nessa, e o próprio TNH dá esse destaque. O governo não fala muito sobre isso, a gente não sabe muito bem como é que vai ser isso, mas como é que os americanos vão chegar aqui. E o que foi levantado aqui na notícia? Que os americanos, os grupos e as empresas que fazem essa extração, têm militares americanos dentro dessas empresas, porque a extração desses minerais, assim como acontece com a extração do petróleo, que vai ser feita lá na Venezuela, por empresas privadas, tem militares americanos para acompanhar esse processo por ser considerado algo de risco de segurança nacional, no sentido de que você precisa acompanhar tudo isso. Só que a gente nem sabe quem dessas empresas são os militares envolvidos. Quando essas empresas começarem a chegar aqui no Brasil, vão ter vários militares americanos aqui. Como que você vai impedir que eles levem aquilo que eles estão dizendo que eles não estão nem mexendo? Então, assim, a gente
tem assim, um risco iminente de ter militares americanos oficialmente aqui no Brasil, sem a gente poder fazer nada, e o Brasil ser talvez o grande pilar dessas terras raras dos Estados Unidos e do Trump dos próximos 5, 10 anos. E a gente simplesmente não vai fazer nada. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez na história dessa nação, né, do nosso Terra Brasilis, que a gente é explorado. Mas, porra, 2026, gente. Isso vai acontecer na nossa cara? Carcará, queria te ouvir aí sobre isso, sobre essa movimentação toda aí. E o que que faz no cenário desse, Carcará? Se o nosso país abre as pernas, as empresas vêm, todo mundo sabe que tem militar americano lá dentro, porque eles estão nas outras empresas também, nas áreas que extraem petróleo. Faz o quê? Faz o quê para resolver isso? Eric, essa matéria aí, alguém julgou, não tem fundamento, tá? Isso aí é... O que tem fundamento é o seguinte, como o governo americano, ele é líder planetário, militar e econômico, político, então ele faz os estudos onde, se tiver um caos planetário, onde é que ele vai pegar recursos. Isso ele sabe, que o Brasil, nióbio, Brasil, manganês, bauxita, Brasil, minério de ferro, tudo é o Brasil. Eu já falei no podcast que o Brasil é a tabela periódica do planeta, principalmente Roraima. Tudo que você possa imaginar que existe na tabela periódica, um lugar chamado Roraima possui lá. Acho que o criador, quando fez o planeta Terra, meu irmão, vou fazer a tabela periódica aqui nesse local aqui. Então, cara, isso aí é falácia, não? O americano não vai invadir. Vou explicar uma coisa aqui. O território americano, divisa ali com Canadá no norte e o sul, México, terras contínuas, é menor do que o Brasil, pô. Então, se juntar o Havaí, Porto Rico, o Alasca, ilhas que espalhadas pelo mar, aí os Estados Unidos se torna maior do que o Brasil. Então, para você entrar num país maior do que o seu, não é fácil, pô. O americano, tipo assim, para entrar no Irã, devido às cadeias de montanha e o exército numeroso, então ele pensa 5, 6 vezes, não é assim. O Brasil, né, o cara chegar e entrar não, pô. Para ser deslocado de um ponto para o outro é papo de 1.500, 2.000 quilômetros, no meio do caminho o couro vai comer, entendeu? Então não é assim, o americano não tem nada, o americano nunca falou isso, não existe isso, mas se tem essa matéria, é a maneira de chamar atenção para alguém ler, né, cara? Agora que o Brasil é detentor da maior reserva de terras raras do mundo, eu tenho certeza que é. Nós somos o segundo colocado, junto com o Vietnã ali, muito próximo, mas, porém, a gente só prospectou 30% do território, pô. Depende do lugar que você voa na Amazônia, ninguém nunca desceu lá para ver porra nenhuma, cara. O que tem de ouro, os latanídeos ali, né, que são as terras raras, níquel, nióbio em outros locais, é gigantesco, pô. O Ceará, onde eu moro. Só aqui tem uma das maiores reservas de urânio do Brasil. É o Ceará, entendeu? Santa Quitéria, Itatira, do lado onde eu nasci. Reserva de... E tem mina que é fechada, porque o pessoal foi mexer lá na década de 70, 80 e teve radiação. Então o Brasil é muito rico, cara. O problema é que a gente não tem líder, a gente só tem picareta, só filha da puta, cara. Entendeu? Mas tem notícia boa. A Costa Rica elegeu uma presidente de direita de lavada, viu? Então as coisas estão mudando. Lá Bolsonaro vai vencer no primeiro turno, porra. Então as coisas estão mudando. Então logo, logo nós teremos líderes. Essas conversas desaparecem quando você tiver um líder forte, né? Claro que se você tiver um representante envolvido com corrupção, ladruagem, babacada, mentira sistemática, infantilidades, não representa a nossa nação diplomaticamente no conceito das nações à altura, ninguém vai levar a sério o país, né, cara? Não investe nas Forças Armadas, investe em sacanagem, desvia dinheiro do INSS, rouba o povo daqui, rouba dali, envolvimento com banco, envolvimento com traficante. Meu irmão, tu acha que um país sério, uma Rússia, a China, assim, meu irmão, é capaz dos três se juntar, vamos tomar aquela porra lá, já que aqueles filha da puta não querem nada. Aí eu não duvido que isso num futuro não muito distante venha acontecer, entendeu? Mas o Brasil é o fiel da balança, cara. O Brasil, se você fizer o cálculo, quem estudar, o fiel da balança é o Brasil. Ah, o americano vai invadir? Não vai, pô. Se ele invadir, toca a zaralho do planeta todo. Primeiro vai faltar comida para a Europa, para a China e para o próprio americano. Entendeu? E outra coisa, para ele pegar tudo na marra aqui, não é um soldado que ele vai mandar, ele vai ter que mandar no mínimo 1 milhão de soldados, 2 milhões, 3 milhões, pô, para poder ocupar território para fazer o que ele quer. Então não é assim.
E os governantes, inclusive os militares, sabendo dessa defesa natural, que é a dimensão do território, não investem nas Forças Armadas. Entendeu, cara? Então, o Brasil é abençoado demais, cara. A gente não, só falta a gente acertar um presidente de vergonha na cara, porque tá foda os nossos governantes. Aí esse tipo de assunto acontece. A Colômbia falar que vai fazer um novo território, a Gran Colômbia. Aí outro colombiano, filho da puta, que fala que vai fazer o corredor AAA, que é o Andes, a Amazônia e Atlântico. Aí o outro fala que a Amazônia não é brasileira. Por quê? Representante cu de cachorro. Um dia que tiver um cara foda, igual um Xi Jinping desse daí, um iraniano desse aí, que ele pode fazer merda pra caralho, mas o cara é forte pra cacete, entendeu? Mas a gente não tem, cara, não tem. O nosso presidente estava agora na reunião agora no Panamá, não sabia o que era pra ler, e vez quando o assessor dele lá e mandava ele ler, ó, o senhor tem que ler isso aqui, ele ficou pirado com o cara, que ele desviava no assunto para falar besterol, atacar o Trump, atacar o Bolsonaro. Então, esse é representante que a gente tem, cara. Então, é normal, num país onde os opositores vê que não tem um representante forte, não tem um poder militar, que os políticos são ladrões, corruptos e vagabundos, alguém falar de fazer esse tipo de coisa, que na realidade é uma chacota, né? Mas vai que cola, né, meu irmão? Vai que cola. Valeu? Muito bom, Carcara. Comandante Vilas Boas, primeiro deixa eu fazer um adendo, tá, Carcara? Tô dizendo que a partir disso os Estados Unidos invadiria o Brasil, não. Nem era essa ideia. Eu acho que nem é o que a notícia ali do THN quer passar. A ideia aqui, e eu até busquei as palavras aqui para colocar melhor, e quero ouvir você, comandante, que é o seguinte, qual que é a preocupação? Se em outros casos, como esse da Venezuela, essas empresas privadas têm esses militares que vão para esses lugares, e já teve casos, até fora aqui das Américas, em casos da África, da Ásia, em que dentro dessas empresas tinham militares e militares espiões, o que impediria que militares espiões nessas empresas, espiões americanos nessas empresas, descobrissem, por exemplo, ou pegassem áreas que a gente nem sabe. Porque quando isso aí acontecer mesmo, quando os Estados Unidos começar uma extração efetiva a partir desse acordo, a gente vai saber aonde vai ser. Ah, vai ser no lugar tal. Mas aí vai ter gente falando com o Trump, olha, irmão, tô vendo aqui que dá para pegar isso aqui, dá para pegar isso aqui, dá para pegar isso aqui. Como é que a gente vai monitorar isso? Eles podem estar tirando da gente muito mais, porque nem a gente consegue mexer com isso. O Brasil não tem tecnologia para isso. E o militar, ele não está diferente da empresa privada, que está pensando só no lucro, ele está olhando aquilo que ele pode usar para a guerra. Ele está olhando aquilo que, se ele tirar daqui, a China, por exemplo, vai ter menos interesse no Brasil. Então, pô, tira isso aqui não só para os Estados Unidos, mas para não ter China e Rússia tomando isso aqui no futuro. E eu acho que a gente não vai ter controle. Porque, assim, gente, eu sei como as pessoas interpretam algumas falas minhas. Ah, é vira-latice. Gente, pelo amor de Deus, a gente no Brasil, principalmente nossos governantes, às vezes não tem controle do básico. Do básico. A gente não consegue acompanhar o que está acontecendo politicamente. No caso Master, no INSS, já até esqueceram essa porra. No meio desse monte de caos que acontece no Brasil, a resort de Toffoli, tiver espião americano aqui mandando mais gente para vir aqui pegar o que a gente nem sabe que está ali direito, quem vai saber disso? Ou seja, a gente está completamente vulnerável. O destaque aqui é que quando isso começar, a gente está perdendo espaço e não está sequer investindo ou ganhando alguma coisa dos Estados Unidos nessa parceria, para a gente começar a explorar o que a gente tem e sabe que não tem como explorar. Queria te ouvir, comandante. Felipe, vamos, só para acho que a complementar o que o Carcará colocou, né, que você agora deu uma melhor introdução, talvez, só o título da reportagem, né, da THN, que ele pode ter o contexto um pouco falacioso. Falacioso no segundo contexto. Que ele pode levar a uma interpretação, né, uma interpretação errônea do que realmente quer. Então, só para dizer isso, vamos deixar de forma bastante clara. Os Estados Unidos e outros países do mundo... Deixa eu desligar, pô. Eles têm elementos, têm militares seus dentro do Brasil. Se eu estou falando uma novidade, se alguém não sabia, fique sabendo. Tem forças, elementos de operações especiais na fronteira do Brasil, dentro da Amazônia.
Nós temos militares de operações especiais e agentes da CIA dentro da Tríplice Fronteira, principalmente na região de Foz do Iguaçu. Nós temos gente infiltrada dentro de São Paulo, porque a segunda maior comunidade libanesa fora do Líbano está dentro de São Paulo. Então, isso é o que a gente chama de um santuário, uma região onde essas pessoas conseguem se deslocar de uma forma muito favorável. Então, a gente já viu isso na Amazônia. A gente chegava lá numa fronteira lá com o Brasil, com o Peru, dentro de uma vilazinha lá que moravam 20 pessoas e tinha uma ONG trabalhando lá. Quando você via, era um cara de olho azul, louro, com 2 metros de altura. Pô. Que porra de ONG é essa? Então, isso acontece. É o que muita gente acha que não existe, mas porque ninguém nunca falou para elas. Então, ponto. Existem militares, existem agentes dentro do Brasil, como existe no mundo inteiro. Por que eu estou falando isso? Vamos falar agora Venezuela, que é um exemplo muito próximo da gente. Quando os Estados Unidos decidiu tomar as suas ações para fazer o que fez na Venezuela, elementos de operações especiais já estavam lá dentro há muito tempo. Tem elementos dos Estados Unidos agora dentro da Colômbia, verificando, fazendo o que a gente chama de levantamento estratégico de área, que são os alvos de interesse estratégico para serem levantados em caso de uma ação militar. Se não tem nenhuma crise, aquilo ali vai sendo feito de forma mais ou menos rotineira, de forma ordinária. Quando a crise vai começando a se esquentar, aquele levantamento vai tomando uma consistência um pouco maior. No caso da participação de militares junto a empresas paisanas, que são empresas privadas, isso também acontece. Vou dar um exemplo. A própria companhia Vale do Rio Doce já cansou de contratar militares brasileiros para operar nos seus sites na África. Mas não era com a função tecnicamente de investigação, não era uma função de um espião. Basicamente, eles estavam ali porque tem o seu viés, tem a seu background militar, que serviam para dar proteção, visto que essas ações acontecem de exploração em regiões muito afastadas do globo, que normalmente são regiões perigosas. Então, o que pode estar acontecendo, nesse caso das terras-raras no Brasil, é uma situação como essa. E por que eu acho que reforça isso? Porque o militar, ele não sabe pegar o nióbio e ver o lítio e saber a diferença disso para o metal raro que vai compor a bateria, um ímã de terras-raras, porque ele não é especializado nisso. A não ser que seja uma coisa muito específica. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo, que normalmente acontece, que se você pode, uma empresa dessa, contratar de um grupo mercenário ou justamente cooptar militares que já estão na casa da reserva, na sistemática de reserva, é contratar em prol de segurança. Então, isso eu acho que é possível e não vejo isso com uma grande assim, dificuldade. O que cabe às autoridades brasileiras é justamente monitorar, por meio da Polícia Federal, do seu controle de fronteiras, controle de passaporte, saber quem entra, quem sai e mais ou menos o que está fazendo aqui dentro. Mas, assim, uma ação de espionagem eu não vejo de uma forma muito contundente, porque quem faz esse levantamento, digamos, levantamento das potencialidades minerais, são empresas privadas e de várias matizes, principalmente por meio dos satélites, que vão fotografando, tirando imagens, fazendo comparação para saber o que tem naquele solo. Uma outra região que acontece esse tipo de exploração, que é muito pouco falada em termos das terras-raras, é uma localidade chamada Elevação de Rio Grande, que é um platô que fica debaixo do mar e tem uma extensão de praticamente 1 milhão de quilômetros quadrados, que fica ali na região sul do Brasil. Até onde se sabe, é um enorme potencial também de reserva de terras-raras. Coisa que, como o Carcará falou, se o Brasil hoje é a segunda maior reserva, é porque muito lugar ainda não foi nem explorado, entendeu? Então, isso lá é um problema, porque a gente já viu, o Brasil já sabe, a Marinha do Brasil já sabe que tem embarcações científicas do Reino Unido, da Dinamarca, da Rússia, prospectando o que tem lá embaixo. Hoje não tem condições de tirar, como era a casa do petróleo lá aí no Rio de Janeiro, nos petróleos de elevada profundidade. Mas um dia vai ser possível. O que eles estão fazendo justamente é prospecção. Mas isso é um outro assunto. O que o Brasil tem que fazer em torno das terras-raras, e tem muito mais, concordo com o Carcará, o ex-ministro Aldo Rebelo chegou a dar uma declaração que as reservas do Brasil são muito maiores que essas aí tidas como 21% das reservas mundiais, porque ele tem conhecimento da potencialidade disso, mas o que o Brasil precisa é justamente tomar conta da sua soberania. Senão, o que vai acontecer, independente se é empresa A, B ou C, é justamente pegar a nossa potencialidade, pegar os nossos commodities e mandar para fora. Como fez, como sempre, como a questão do petróleo. Pega o petróleo bruto, manda refinar lá fora e volta mais caro.
Então, o Brasil, como país, como instituição, precisa se organizar para que ele tenha a sua soberania, não só no campo político, no campo da defesa, mas no campo da barreira do científico e tecnológico, para que coisas como essa não aconteçam. Nem em Minas Gerais, como é o caso da reportagem, que é um polo muito grande citado de Poços de Caldas, Araxá, a região que o Eric citou do Vale do Jequitinhonha, que é o Vale do Lítio, a questão toda do Nióbio, já comentada pelo Eric com muita perfeição, com muita profundidade, mas como em todos os lugares. E por que a gente fala isso? Recentemente, uma das maiores, aliás, a segunda maior mina em exploração com capacidade de produção comercial fora da Ásia fica aqui no Brasil, mas fica no estado de Goiás, no norte de Goiás. E uma empresa norte-americana, que pode ter militares ou não na sua segurança, injetou 465 milhões de dólares na exploração e no investimento dessa mina. E aí, fica por isso mesmo? Será que a gente comentou isso tantas vezes? O que teve por trás do acordo da Magnitsky? Será que a questão de terras raras estava envolvida em alguma cláusula? Será que os Estados Unidos pediu ou ordenou de forma compulsória alguma relação mais vantajosa em termos da prospecção, exploração, refino e venda de terras raras? Isso é uma questão que a gente não vai saber. No máximo, nas próximas notícias que a gente conseguir unificar alguns pontos, a gente vai ter algumas pincelas. Agora, a questão é um jogo jogado por gente grande. Tá? Recentemente, nessa negociação das minas de Serra Verde no estado de Goiás, uma das principais figuras, que era o então presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, era o falecido, recém-falecido, ministro Raul Jungmann, que é um ministro claramente ligado aí ao governo petista. Então, os interesses em torno disso são muito grandes. O Brasil precisa acordar para que ele realmente tome a posição que precisa tomar, pelo menos nesse assunto, já que nos outros nem sempre a gente vê isso acontecendo, Eric.